Diz assim a palavra do Senhor: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador: a tolice posta em grande dignidade, e os ricos assentados em lugar inferior. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem abre uma cova cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras se machucará com elas, e o que racha a lenha corre perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que existe o encantador? Até aí. Você já leu As Viagens de Gulliver? Já leu? Deveria. Deveria, porque é um livro muito bom. E eu gosto de literatura inglesa. Eu gosto da literatura inglesa porque ela é criativa, ela é inovadora. Ela abre uma possibilidade de mundos que até então a gente não tinha pensado que pudessem existir. E é assim com As Viagens de Gulliver. Gulliver é uma espécie de marinheiro que visita diversos tipos de mundo. Em um certo mundo que ele visita, ele é pequenininho e toda a terra é repleta de gigantes. Mas logo ele sai de lá e parte para um outro mundo. E nesse mundo, ele é o gigante e os demais são todos pequenininhos. De certa forma, Gulliver sempre tem um encontro com o contrário. Sempre tem um encontro com o oposto, com o inusitado, com aquilo que não é comumente encontrado na sua rotina. E é isso que nós estamos vendo no capítulo 10 de Eclesiastes. O oposto, o inusitado, o diferente, aquilo que não se esperava nos atingiu. Porque até então, Salomão estava falando sobre a sabedoria, sobre as bênçãos, a importância e as consequências de se ter um caminho repleto de sabedoria. Mas de repente ele para tudo e faz o oposto. Mostra para nós no capítulo de número 10 as consequências da tolice, de ter um caminho recheado de bobagem, de incoerência, daquilo que é contrário à sabedoria bíblica. E ele quer que a gente veja, ele quer que a gente perceba como seria a nossa vida se só houvesse a tolice, se as nossas consequências fossem as piores, se estivéssemos longe da sabedoria, justamente para poder valorizar a sabedoria, a coerência e os princípios da palavra de Deus. Por isso, o título da mensagem essa manhã é O Universo do Inverso. Quero convidar você a adentrar a esse mundo, a esse universo do inverso do que estávamos vendo. O universo da tolice. Garanto para você, ele não é nada bonito. Não é nada bonito. Logo no verso de número 1, a gente percebe que não é necessário grande tolice, não é preciso ter uma grande tolice para estragar toda uma vida.
Basta uma mosquinha de tolice. Basta uma pitada de tolice para que a vida seja recheada de maldição. No verso de número 1 ele diz, olha, basta uma pequena mosca no óleo do perfumista. Não é uma dezena, mas basta uma pequena mosca no óleo do perfumista para que se estrague toda a fórmula, para que ela cause mau cheiro. Ao invés de dar um cheiro bom e atrativo, como se espera dos óleos e de unguento, uma mosca tem a capacidade de trazer mau cheiro, de trazer um odor azedo. Assim é também a insensatez. Parte B, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O que Salomão está propondo é que de nada vale você ser dotado, mas ser tolo. Você pode ser uma pessoa carismática, mas se você for um tolo, de nada vale o seu carisma. Você pode ser uma pessoa amorosa, mas se você for tolo, o seu amor não serve para absolutamente nada. Basta uma pitada de tolice para se estragar toda uma vida, para se estragar todo um caminhar. Muitas vezes nós pensamos, não, olha, na maior parte das vezes eu sou sábio, na maior parte das vezes eu consigo atingir os meus objetivos. Mas basta um pouquinho de tolice, um pouco de fermento leveda toda a massa, para que a sua vida passe a não ter valor, passe a não ter sentido. Valorize a sabedoria, valorize os caminhos que Deus colocou à sua frente, os princípios da palavra de Deus. Verso de número 2. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Sabia que ia rolar umas piadinhas. Mas piadinhas à parte, ele não está falando aqui sobre posição política. Ele não está falando sobre a direita conservadora ou a esquerda do PSOL. Ele não está falando sobre essas plataformas. Afinal de contas, essas plataformas nem sequer eram concebíveis na época de Salomão. O que ele está dizendo aqui, em um contexto da sua época, era que tudo aquilo que era direito era bom, era correto, era certo. E tudo aquilo que era esquerdo era numa conotação negativa, era errado, era impróprio, era vulgar. O que Salomão está dizendo é que a sabedoria é diametralmente oposta à tolice. São forças totalmente diferentes e conflitantes. Não há convergência entre elas. É o que Salomão está dizendo aqui. Elas são totalmente diferentes. Então não dá para viver, na maior parte das vezes, como um sábio e acrescentar um pouco de tolice. Não. Nós precisamos desejar ser sábios, desejar guardar os princípios de Deus. É o que Salomão está propondo aqui no verso de número 2. Se você observar o verso de número 3, mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Mesmo quando o tolo está andando pela sua vida, ele está cumprindo a sua trajetória, ele ostenta os seus bens, ele se orgulha do que é, ele se orgulha do que tem, ou ele prova de grande ociosidade, não faz nada o dia inteiro e acredita que está na vantagem. Esse é o caminho do tolo. É um caminho cheio de bobagens, de coisas que não fazem viver. A vida sem sentido proposta por Salomão é a vida cheia de tolice, é o que ele está dizendo aqui nesse verso. O tolo anda pelo seu caminho e ele mostra a todos. Observem que todos conseguem ver o quanto que ele é tolo. E geralmente gente tola não consegue perceber que é, né? Você já percebeu isso?
ela sempre é melhor do que as demais, ela sempre tem mais do que as demais, ela sempre está na vantagem. E não percebe o quanto é tola. Verso de número 4. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. ênfase na parte B do verso, a calma evita grandes erros. Provérbios 15, verso de número 1, também traz um sentido parecido. Ele diz assim: a resposta branda, a resposta calma, aplaca, apazigua a fúria. O que ele está dizendo é que quando alguém tem uma atitude tola sobre você, você deve responder calmamente, serenamente. Porque a pessoa que está cheia de ira no coração, de maneira imediata, vai parar de brigar, de gritar e exagerar contra você. É o que Salomão está propondo. Eles são tolos, mas você é sábio. Eles têm uma atitude incoerente, mas você tem uma atitude coerente. O cristão não está em um concurso de quem grita mais. O cristão serve a um Deus. O cristão tem princípios para guardar. E a nossa obrigação, quando alguém tem uma atitude tola para com a gente, é responder com calma. Isso não é fácil. Mas é o que a palavra de Deus requer de nós. Responder com calma, responder com paciência, para que as pessoas que vieram esbravejando para cima da gente fiquem envergonhadas da sua má atitude. O verso de número 5, Salomão continua falando sobre o governador. Olha, eu vi outro exemplo ruim a respeito do governador. Às vezes eles são bravos, às vezes eles esbravejam para cima de nós e a gente tem que ficar calmo, a gente tem que se manter sereno. Mas eu vi outra coisa horrível, que a tolice muitas vezes é colocada em grande dignidade e os ricos se assentam em lugar inferior. Nós vivemos em um mundo, irmãos, em que se valoriza a tolice. Muitas vezes o governador colocava a tolice em um lugar bem alto, um lugar para que todos pudessem ver o quanto que ele era tolo, quanto as suas decisões não eram coerentes. Comumente nós vemos no mundo gente que governa mal. São poucos os governadores no Brasil que eu acho que estão fazendo um bom trabalho. E ele diz aqui, de maneira negativa, os ricos assentados em lugar inferior. Alguém podia se questionar, pastor, mas por que rico tem que sentar em lugar bom? Irmãos, em um contexto público, eu até concordo com vocês. Em um parque, pobres e ricos devem se assentar nos mesmos lugares, não há diferença. Mas se o rico ele vai em um restaurante caro, chique, ele não está pagando para sentar em um bom lugar? E os pobres ao redor que trabalham como garçons ou que trabalham servindo, não estão também sendo abençoados com o dinheiro que aquele homem abastado, que aquela mulher abastada está pagando para se assentar ali? Não seria uma incoerência ao contrário? Quem sairia ganhando? Ninguém. Nem o rico sairia ganhando, porque não está sentado em um lugar digno, e nem o pobre, porque também não receberia o seu salário para servir o mais rico. O que ele está dizendo é que esse mundo é cheio de incoerências, esse mundo é cheio de confusões. O verso de número 7 reforça essa ideia. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipe andando a pé como servos. Quando que Salomão viu príncipes andando a pé e os servos deles andando a cavalo? Quando que Salomão viu isso? A resposta é nunca. Salomão nunca viu príncipe andando a pé e servo a cavalo,
Como também nunca viu rico sendo colocado em um lugar inferior e o pobre em um superior. Ele nunca viu isso. O que ele está fazendo é usando de ironia. O que ele está fazendo é usando de um argumento para mostrar para mim e para você o quanto esse mundo ele é incoerente. Ele está trabalhando com o limite do absurdo para te mostrar que nesse mundo a tolice ela é valorizada. E será que Salomão percebia o quanto que ele promoveu a tolice no seu próprio reino? Que isso, pastor? Salomão é um rei sábio. Salomão é um rei capaz. Até a página 2. Porque existe coisa mais tola do que fazer postes ídolos no reino de Israel? E foi isso que Salomão mandou fazer. Existe atitude mais tola do que mandar construir templos a deuses pagãos no território de Israel, no território do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Existe atitude mais incoerente, mais tola do que essa? No entanto, foi isso que Salomão mandou fazer. No mundo de Salomão se valorizava a tolice e, infelizmente, Salomão participou dela. Quanto a tolice é promovida por esse mundo, você participa e nem sequer percebe. Está nas letras de música. Tem uma letra de música onde uma mulher fala sobre um relacionamento que ela quer ter com uma pessoa X lá. E ela diz assim, olha, Deus me livre, mas quem me dera. É o relacionamento do eu quero um compromisso sério, mas ao mesmo tempo não quero. É para essa geração confusa que você está pregando. É para essa geração confusa que você está transmitindo o Evangelho. Uma geração que não sabe se quer compromisso sério. Uma geração que valoriza a tolice. Está nas letras das músicas. Tem uma outra que diz assim, olha, eu estava ficando doido. Bora beber que eu estou solteiro de novo. Era o rapaz que ia casar, mas desistiu. Falou, não, eu estava ficando doido. Foi um devaneio que me aconteceu. Vamos beber que eu estou solteiro de novo. Isso é tolice. Isso é tolice. E apesar de ser tolice, nós vivemos em um mundo que valoriza isso. Em um mundo que canta isso. Que celebra a tolice. Que celebra a idiotice. É por isso que você não deve rir de piadas sobre casamento, sobre matrimônio. Porque primeiro você acha engraçado. Depois você acredita que não tem nada demais. E então se torna uma filosofia de vida. Para as coisas que você canta, para as coisas que você ri, se tornarem uma filosofia de vida, é rapidinho. Somos seres influenciáveis. Não adianta você criar uma barreira em sua mente e dizer, eu não vou ser influenciado, eu sou um ser autônomo, não sou influenciado por nada nem por ninguém. Todos nessa igreja são altamente influenciáveis. A sua escolha é pelo que você é influenciado. Mas você vai, em algum momento, ser influenciado. Eu escolho ser influenciado pela Escritura. Eu escolho ser influenciado pela sabedoria bíblica. Eu escolho ser influenciado pelo meu mestre. Vai de você. O que você escolhe ser influenciado. E aí está no que você canta, está no que você ri, está no que você conversa. Fica de olho nas suas falas. Escute a você mesmo e você vai descobrir o que te influencia.
Talvez Salomão não soubesse os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Um tempo da chamada ideologia de gênero, onde na propaganda de Dia dos Pais, nós vemos uma mulher sendo chamada de pai. E uma grande dificuldade e medo de dizer, olha, ela não é pai. Porque quando a gente diz isso, a gente é discriminado, a gente é chamado de homofóbico, a gente é chamado de ignorante. E ninguém quer ser chamado dessas coisas. E explicar o óbvio é o que há de mais difícil. Você já tentou explicar o óbvio? É o que há de mais difícil. Nessa situação mesmo. Não, com todo respeito. Olha, eu não tenho nada contra ela. Eu não quero bater nela, eu não quero agredi-la, eu não quero xingá-la. Só estou simplesmente dizendo que ela não é biologicamente um pai. É o que há de mais difícil explicar o óbvio. Mas essa geração valoriza e idolatra a ignorância. O feminismo ou o femismo, eu já não sei nem a diferença de um de outro, também não sei nem se estou interessado em saber. Que mais esbraveja, grita e é agressivo do que propriamente requer direitos para as mulheres. Esse é o mundo incoerente que a gente vive. Versos de número 8 e 9. O que é que eles dizem? Quem abre uma cova, cairá nela. E quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras, se machucará com elas. E o que racha lenha, corre perigo. O que ele está dizendo aqui é que a tolice tem consequências. Se o lenhador não afiar o machado, ele vai se esforçar em vão. A tolice, ela traz consequências. Você não sabe como é viver em um caminho cheio de tolice. A tolice, ela promete que você vai encurtar caminhos. A tolice, ela promete atalhos. A tolice, ela promete facilidade. Mas ela não consegue cumprir com nada disso. Como é que poderia ser o caminho mais fácil se as consequências são terríveis? Ela diz que você está economizando tempo quando você não está. É como dois homens que decidem roubar uma moto. Não, vamos roubar uma moto, porque aí eu vou ganhar uma moto, é o caminho mais fácil, e eu vou economizar tempo, não vou precisar ficar pagando as prestações. Mas essa mesma pessoa pode perder tempo, porque se presa, quanto tempo da sua vida não perdeu dentro do sistema penal, do sistema carcerário? A tolice, ela diz que você pode ganhar as coisas fácil, mas tudo aquilo que se ganha fácil também vai fácil. No caso dessa moto, a polícia parou, perdeu a moto, ela se vai. Mas esse é o caminho da tolice. E cuidado, porque muitas vezes aquilo que você chama de atalho é, na verdade, um labirinto. Você se perde lá dentro. Salomão está tentando transmitir esse universo da tolice para ter a certeza de que seja um caminho que a gente não queira passar, que a gente não queira para as nossas vidas. Olhando para esses primeiros 11 versos, eu não sei o porquê alguém em sã consciência decidiria correr o caminho da tolice. Diante disso, algumas ênfases práticas. Quem é o tolo, segundo Salomão? O tolo, segundo Salomão, no verso número 1, é o podre. As suas mínimas palavras cheiram mal. Essa semana nós fomos acometidos com uma cena assim. Um homem branco, obeso, chegou para um entregador de comida de aplicativo e disse assim: você tem inveja disso aqui? Esfregando a própria pele, você tem inveja da minha cor.
As poucas palavras que aquele homem disse naqueles segundos de vídeo já cheiram mal, já cheiram azedo. Eu não sei quais são as palavras dele que mais cheiram azedo. Se a de você tem inveja disso aqui, ou a de meu nome está na Bíblia. Eu não sei quais são as palavras dele que mais cheiram mal. Eu estou tentando discernir ainda. Se é você tem inveja disso aqui, em relação à cor dele, ou meu nome está na Bíblia. E ele falou bem. O nome dele está na Bíblia. Mas com certeza absoluta, não está no livro da vida. Porque se estivesse no livro da vida, ele não falaria tal coisa. Não há vantagem nenhuma em seu nome estar na Bíblia, se você não nasceu de novo. Tolo. Quem é o tolo segundo o capítulo 10? É ímpio. Porque no verso de número 2, a gente percebe que os seus caminhos estão longe de Deus. Ele se orgulha da filosofia mundana. O tolo, ele não é salvo, irmãos. O tolo é ímpio. O tolo é injusto. O tolo é, no máximo, pagão. Isso é grave. Porque quando a gente observa alguém que não sabe viver, alguém que não é sábio em seus relacionamentos, alguém que ostenta seus bens, que se apega aos seus bens, alguém que se orgulha de quem é, da posição da posição que tem. Quando a gente vê gente assim em nosso meio, nós podemos ter a certeza de que são ímpios, ainda que sejam evangélicos, ainda que sejam membros dessa igreja. Talvez você esteja me ouvindo, aí eu quero te dizer, se você se apega aos seus bens, você é tolo, consequentemente você não é salvo. Se você se orgulha por conta do cargo que você tem, da posição que você tem, você é tolo, não nasceu de novo. Se você não ama, não divide a sua vida com as pessoas que estão perto, não é sensível ao próximo, essa falta de amor mostra que você não conhece a Cristo como Salvador. Considere esse recado do pregador, porque é grave. Tem gente tola em nosso meio achando que é salva quando não é. Quem é o tolo segundo o capítulo de número 10? É o famoso por sua tolice. É o imaturo. Observe que no verso 3 ele diz que ele mostra a todos que é tolo. É unânime. Todos percebem que a pessoa é tola. Ele não, mas todos percebem que a pessoa é tola. Uma das orações que eu fiz em minha juventude foi: Senhor, não deixa eu estar em uma posição que todos percebam um defeito meu, que todos percebam um pecado meu, menos eu. Eu lembro que por muitos anos eu fiz essa oração: Senhor, conta os meus pecados, revela os meus pecados. Não deixa eu estar em uma posição onde todo mundo vê o quanto que eu sou ruim, menos eu. Eu quero ser o primeiro a admitir. Eu quero ser o primeiro a me prostrar. Todos percebem quanto que ele é tolo. Por quê? Porque o tolo vive de polêmicas. É o que tem resposta para tudo e para qualquer coisa, mas não arregaça as mangas para ajudar. É o tolo. Quem é o tolo no capítulo de número 10? É o que reage. É o que reage de maneira esperada. O imperador fica bravo com ele, o governador fica bravo com ele, ele reage bravo, ele reage irritado. Atitude esperada. Reação. Para toda ação tem uma reação. Frase de tolo.
Deus não te chamou para reagir. Deus te chamou para liderar. Lidere a sua vida espiritual. Lidere os seus sentimentos. Lidere a sua devoção. Nenhum crente foi chamado para reação. Nós administramos as situações, não somos administrados. Nós levamos as situações, nós não somos levados. Se alguém vem esbravejando para cima de você, responda com calma, porque eu te garanto, você nunca vai estar tão no controle de uma situação como quando você responde com calma, como quando você responde sabiamente. Quem é o tolo? É o que concorda com os absurdos. É o que concorda com o casamento homossexual. É o que concorda com a agressividade feminista ou femista. É o que concorda com as letras devassas desses cantores sertanejos. Esse é o tolo. O que concorda com as ideologias desse mundo e não percebe que a Bíblia combate todas elas. É o que deixa todo mundo para trás. Esse é o tolo, ele está sempre na vantagem, sempre na dianteira. Ele sempre quer o caminho mais fácil e os outros que peguem o mais difícil. E de toda a descrição que eu poderia dar sobre o tolo, sobre quem é o tolo, tem uma que eu não quero dar. Que o tolo não seja você. O tolo pode ser tudo isso que eu descrevi no capítulo de número 10. Faço das palavras de Salomão as minhas. Mas que o tolo não seja uma pessoa. Que o tolo não seja você. Que você não se veja nesse capítulo. Como é que você faz para deixar de ser tolo? Verso de número 11. A gente não leu ele. A gente não leu o verso de número 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, para que existe o encantador? É uma pergunta. É uma pergunta retórica. Para nada. O encantador não serve para nada se ele não colocar o seu truque de imediato, se ele não aplicar os seus conhecimentos sobre aquele animal hostil, sobre aquele animal peçonhento. Não basta conhecer as técnicas, é necessário aplicá-las. Não basta achar a sabedoria bonita, útil. É necessário aplicar a sabedoria sobre a sua vida. O que é que diz Tiago 1:22? Vamos dar uma olhada lá em Tiago 1:22. E você vai entender melhor. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Sendo tolos. É o que diz Tiago. Pratique a palavra. Pratique a sabedoria. Porque caso contrário, você será um tolo. Seja sábio como Salomão. Seja sábio como nosso Mestre Jesus. Que respondia os seus inimigos de forma tão assertiva que eles ficavam sem respostas para dar para Jesus. E falando em Jesus, essa é a maior marca da sabedoria. Porque a salvação é essa: saber, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. É o que diz João, capítulo de número 17. Que o tolo não seja você. Que não seja você.